Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lê, do Papo para Leitor. Seja muito bem-vindo, /vinda, /vinde ao meu canal. E hoje teremos a primeira resenha aqui do canal, que será não de um livro, mas de 3. É isso mesmo, iremos falar de Nunca Jamais, livro da Colleen Hoover com a Carrie Fisher. É isso aí. Então vamos lá, vamos às considerações, vamos à história. Pra quem não conhece, Nunca Jamais seria basicamente um livro. Se você for juntar os 3, acho que dá o tamanho normal de um livro, porque cada um deles é bem fininho, tem cerca de 100, 120 páginas, então juntando dá 300, que é o tamanho padrão de um livro, digamos assim. Nunca Jamais começa com esse daqui, a parte 1. As capas deles são bem parecidas, ó, parte 1, parte 2, que aí é uma mãozinha só, e aí a parte 3. São bem parecidas, mas não são iguais. É bem aquele meme, sabe? Posso copiar? Pode, só não faz igual. É basicamente o que acontece aqui nas capas de Nunca Jamais. Mas como é basicamente o mesmo livro, tá tudo bem. Então vamos lá contar a história do livro. A Charlie começa narrando esse livro. Começa com ela tá dentro da escola dela e ela está totalmente desorientada porque ela não sabe quem é ela, quem as pessoas que estão em volta dela. Ela não lembra de absolutamente nada. Ela não lembra de absolutamente nada mesmo. E ela não quer falar pra ninguém, porque ela acha que todo mundo vai achar que ela tá louca, mas ela não sabe de nada, ela não sabe o nome, ela não sabe de nada mesmo. E aí ela começa a observar e agir conforme as pessoas esperam que ela age. Falam do namorado dela, então ela descobre quem é o namorado dela desse jeito. Ela percebe que o namorado dela também não lembra de nada. Então os dois percebem que os dois esqueceram quem eram, o que são, o que estão fazendo no mesmo horário. A primeira lembrança deles é dentro de uma sala de aula de história. Eles estão ali e do nada eles não lembram de nada. E aí eles têm que tentar descobrir o que aconteceu, o que fez os dois perderem a memória. E eles começam a descobrir coisas do passado deles, que a família deles eram muito amigas, mas que por algum motivo essa amizade acabou, o namoro deles não estava indo tão bem. E aí eles vão descobrindo diversas coisas e eles não sabem o que eles escondiam um do outro. E eles também se sentem assim como não Charlie e Silas, mas como se fossem duas pessoas totalmente diferentes. E eles vão começar a fazer essa investigação da Charlie e do Silas antigo. E esse livro aqui acaba bem... Eles se beijam pela primeira vez e a Charlie vai embora num táxi. Esse é o final do primeiro livro. Considerações sobre a parte 1 de Nunca Jamais. Eu me envolvi pra caramba. Tem vários questionamentos, várias coisas que eu fiquei uau, tipo, tava muito animado em Nunca Jamais 1. Então se alguém falasse assim, avalie Nunca Jamais 1, eu acho que eu avaliaria nota 4,5 para Nunca Jamais parte 1. Me deixou bem empolgada, gostei da história, achei diferente, gostei da personalidade dos personagens, gostei de tudo. Minha nota seria 4,5. Nunca Jamais, a parte 2... Pare, Cid! Para. Deixa eu terminar. Nunca Jamais, parte 2, começa com eles dois esquecendo de novo quem são. Só que o Silas, ele encontra cartas que eles tinham feito pra eles mesmos. Então ele começa a... Ele sabe que ele precisa procurar essa garota, a Charlie, que por mais que ele não lembra, pelas cartas ele percebe que tem uma conexão incrível com ela. Já a Charlie se acorda numa forma de um hospital, ela acha, ela não sabe em que lugar ela está. Ela só sabe que ela acorda, dão remédio pra ela, dão comida, mas ela definitivamente não sabe quem é. E tá achando toda aquela situação muito estranha. E ela acha que ela enlouqueceu, mas ela tenta fugir desse hospital enquanto o Silas tá procurando por ela e também tentando desvendar esse mistério de por que eles estão perdendo a memória. Toda vez, a cada 48 horas, eles perdem a memória e o Silas tá muito tentando descobrir o porquê. Ele não consegue compreender o porquê e ainda tentando desvendar os mistérios do namoro deles, que é muita coisa que vai surgindo, muita intriga entre a família. E minha consideração para esse, eu já baixaria a nota, eu não daria mais 4,5 para esse livro, para a parte 2.
eu colocaria uma nota 4, mas ainda assim é uma nota muito boa. Então, vamos falar sobre Nunca Jamais, parte 3. Nunca Jamais, parte 3, esse daqui, que as mãos finalmente se encostam, muito bonitinho. Ele é bem curtinho também, todos são. Mas bora contar um pouco mais sobre essa história e o porquê esse final acabou com todos os outros 2 livros. Nunca Jamais, parte 3 é a conclusão, finalmente, dessa história doida. E o porquê eu não gostei. Porque, primeiro, ele não deu explicações, tá? Deixou muita coisa dos outros livros em aberto. Vou dar um exemplo. No primeiro livro, menciona logo no começo que o lençol do Silas, o dia anterior dele esquecer tudo, estava cheio de barro e sangue. Termino o livro e não explico o porquê. Meio que dão uma explicação mística pra tudo que estava acontecendo com eles, o que aconteceu, mas ao mesmo tempo não deram, sabe? Só jogou ali no ar. Eles esqueceram, pronto. E aí depois no final acaba de um jeito bem estranho, como se fosse que a filha do Charlie e do Silas tá namorando o guri. E aí a Charlie percebe que ela parece que perdeu a memória também, que nem eles dois. Então meio que fala, olha, foi uma coisa mística, mas não fala o porquê, sabe? Não é como se fosse dar uma explicação do tipo, ai, bruxaria, feitiçaria, não. Eles meio que jogam uma coisa de mágica no ar, mas sem falar, ai, é magia, sabe? Não me agradou isso, mas não só essas 2 coisas, como dezenas e dezenas de outras coisas que foram acontecendo durante os 2 livros anteriores, simplesmente não teve um final. Começou um exemplo, um pequeno namoro entre o irmão do Silas com a irmã da Charlie, e aí depois no final também não falou se eles ficou junto. Várias coisas, eu tô falando aqui do que eu lembro agora, mas basicamente o livro 1 e o livro 2 te bombardeou de informação, te bombardeou de dúvida, te bombardeou de coisas que pareciam que iria encontrar um final, que era um mistério, que era pra ser solucionado, e no final não. No final só ficou os 2 juntos, acabou o casal junto, se lembrando finalmente das coisas, mas não te explicou nada. E é basicamente isso. Os livros anteriores te dão a entender que vai fechar, mas no final não. No final eles só falam, ó, eles recuperaram a memória e foi alguma magia, alguma força do universo que fez eles esquecer. E foi isso, sabe? E aí eu olhei e fiquei, terceiro livro simplesmente parecia um livro preguiçoso. Pareceu que as 2 autoras tinham um prazo e aí elas não conseguiram solucionar tudo. E me deixou bem decepcionada. Achei que seria melhor. Mas eu sou muito fã da Colleen Hoover. Todos os livros dela que eu curti bastante. E aí eu fui procurar quem é essa Terry Fisher, que sinceramente eu não conhecia. E aí eu vi que ela é autora de um outro livro que eu já li. E eu tive a mesma impressão desse livro, que é o Fuck Love. Vou deixar a capinha dele aqui, por aqui. É um livro que eu li há uns 3 anos, mais ou menos. E foi um livro que eu tive a mesma impressão. Quando eu comecei a ler, eu fiquei bem empolgada lendo. Durante o livro eu fiquei bem empolgada. E aí depois foi se perdendo e o final foi muito decepcionante. Foi a mesma coisa. É como se a escritora tivesse uma ótima ideia, fosse uma pessoa criativa, mas não sabe fechar suas histórias, sabe? Fuck Love foi a mesma coisa, era um livro com potencial altíssimo e no final eu só passei raiva. E foi o que aconteceu com Nunca Jamais. Teria tudo pra ser um livro diferente, mas no final das contas foi só um livro ruim. Não vou colocar a culpa só na Terry Fisher, porque a Colleen Hoover tá com o nome dela ali também, então ela poderia ver, ela poderia arrumar essas coisas, ela poderia escrever diferente também, mas não aconteceu. Mas basicamente é isso. Eu já sei que eu e a Terry Fisher não foi um caso isolado com Fuck Love. Realmente eu não gosto do jeito que ela escreve. E a Colleen Hoover, se eu tivesse começado a ler Colleen Hoover por Nunca Jamais, eu acho que eu não voltaria a ler. Mas como eu já li vários outros livros anteriores a esse, eu sei que esse foi um caso isolado, então é isso. Então, basicamente, pra mim, a Colleen Hoover, vou continuar lendo. Mas a Terry é aquela autora que se eu ver o nome na capa, eu realmente vou fugir, porque eu sei que eu não me identifico com ela, com o jeito que ela escreve, sabe?
Eu acho que as histórias delas são... Quando você lê a sinopse, você fica muito empolgado. Mas aí, enquanto você vai lendo, aí quando chega no final você fala, meu Deus. Eu não vou falar sobre Fuck Love, porque agora é a resenha de Nunca Jamais. E faz muito tempo que eu li Fuck Love, mas também já vou dar uma recomendação pra vocês. Não leia Fuck Love, porque você vai passar muita raiva, de verdade. Tem uns momentos que ela quer militar, então ela força umas situações nada a ver. Tem uns momentos que ela é machista. Também, muitas coisas que acontecem com Fuck Love, ela coloca a desculpa na força do universo. E aí tem coisas que, tipo, dá a entender que é magia e depois é alguma coisa racional. E tem coisas que deveria ser racional, ela coloca como coisa de magia. É uma autora que ela quer misturar as duas coisas, mas não liga bem, sabe? Ela não explica como essas duas coisas se ligam. Ela coloca todas as histórias dela no universo real. E ela não coloca nenhuma pessoa que mexe com bruxaria ou explica como funciona a magia, não. Ela só coloca lá e é isso. Então, basicamente, passei um tempinho aqui criticando a Terry Fisher. Nem sei se falar o nome dela. Mas é isso. Então, gente, minha nota final pra Nunca Jamais, eu acho que varia da nota de 3 a 3,5, se eu for juntar os 3 livros juntos. E eu não tô querendo dizer de somar e dividir. Não, é tipo assim, analisa toda a história e dá uma nota. Varia de 3 a 3,5, então ficou como uma nota ruinzinha. Não recomendo muita leitura, sabe? Não recomendo mesmo. O primeiro livro, o segundo, dá até pra se entreter, mas aí você vai ler o terceiro e você só vai ficar com raiva. Então, melhor não ler nenhum do que ler e ficar com raiva. Se você já leu Colleen Hoover, e no caso Nunca Jamais, e foi o único livro da Colleen Hoover que você leu, como muita gente me falou no Instagram, teve muita gente que falou assim, eu li esse livro Nunca Jamais da Colleen Hoover e nunca mais li nada dela porque eu não gostei, não curti tanto. Eu recomendo que leia outros livros, tá? Como uma pessoa que ama Colleen Hoover e também não gostou. Então, se você, infelizmente, começou por isso, você começou, infelizmente, com o pé esquerdo, mas Colleen Hoover é maravilhosa, então eu tô sempre indicando, mas Nunca Jamais foi exceção. E é isso, gente. E vou mostrar isso mais novamente. Aí você fala assim, Letícia, valeu a pena ter comprado ele? Eu não comprei, eu ganhei, então de qualquer jeito eu fico muito feliz de ter eles na minha estante. Porque eu sou o tipo de pessoa que quando ela gosta que gosta de uma autora, eu quero ter todos os livros. Então eu fico muito feliz de ter eles são bonitinhos, são fofinhos. Não vou dizer que eu perdi meu tempo lendo, até me entreteu bastante. Mas o final realmente foi alguma coisa que me deixou bem. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado da resenha. Me conte se você já leu Nunca Jamais. Se você tinha vontade, se você já leu, se você gostou, se você teve uma opinião diferente da minha. Pode conversar nos comentários. E pra você continuar me acompanhando, porque no YouTube eu sou um pouquinho sumida, desculpa. Me siga lá nas minhas outras redes sociais, que é basicamente 2 Instagram. @papo_para_leitor, que é um Instagram exclusivo de livros, e @lecamatias, que é meu Instagram pessoal. É isso, gente. Não esqueçam de se inscrever, dar like no vídeo, compartilhar para aquele amigo que já leu Nunca Jamais, que quer ler Nunca Jamais, que odeia Nunca Jamais, ou sei lá, para qualquer outro amigo. Compartilha aí pra me ajudar, dá aquele curtidinha no vídeo que ajuda pra caramba. Um beijo e até o próximo. Tchau!